98 Talks. A gente bate um papo agora com o nosso convidado Frederico Lana. Nosso convidado de hoje é mestre e doutor em microbiologia, participa do programa One Health, uma cooperação mundial entre biólogos, veterinários e médicos para a elaboração de pesquisas que buscam a prevenção de doenças no mundo. Eu já quero aproveitar para dar boa noite e agradecer por ter aceitado o nosso convite. Tudo bem, Frederico? Boa noite, obrigado. Boa noite, Everton. Boa noite, Paulo. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, ouvinte, espectador, né, da 98 Live. É uma honra participar. Pelo convite do estimado amigo Paulo, e outro porque eu sou ouvinte assíduo mesmo da rádio, tá? Minha rádio sempre 98, escuto desde o Remela até o final do 98 Talks, e quando dá a gente vai no futebol ainda um pouquinho, quando tem transmissão. Isso é muito bom, isso aproxima a gente, isso é muito legal. Obrigado pela audiência. Frederico, com a sua experiência na área de qualidade e segurança de alimentos, você pode nos falar sobre os motivos pelos quais nos últimos tempos os vírus são transmitidos ao homem pelo consumo de certos tipos de alimentos também? Onde nós devemos ficar mais cuidadosos? O que mais preocupa, principalmente nesse período agora, em que os casos estão aumentando? Na verdade, as doenças, elas geralmente se iniciam, as grandes epidemias e pandemias por transmissão, vamos dizer, zoonótica, né, em alimentos, por dois motivos. Um, que elas sempre aconteceram mesmo, né, e a gente hoje tem mais dados a respeito, tem mais diagnóstico, e o outro motivo é a seleção de micro-organismos resistentes a drogas, a medicamentos, a antibióticos, que quando vão para o humano estão resistentes aos mesmos medicamentos que são largamente utilizados na pecuária, né. Então, por esse motivo, a gente tem um aumento das doenças, né. Então, a gente tem, nos últimos casos, as grandes pandemias aí, gripe suína, gripe aviária, né, o Covid, que teoricamente se originou do morcego, ainda não se sabe ao certo, mas pelo que parece sim, né, pelo alimento, né, mas por isso, tá? Agora, pela Fred, resistência. Você participou do Central indiretamente conosco. Sim. Porque o professor Gabriel Azevedo participava do programa e falava a respeito da vacina chinesa, dizendo que tomaria sem nenhuma restrição. E você argumentou, e inclusive enriqueceu nossa discussão, você argumentou a respeito das certificações das vacinas chinesas e dos laboratórios chineses. Você é um microbiologista, tem experiência na produção de vacinas. Que restrições nós devemos ter às certificações dos laboratórios chineses? A questão é que existem poucos laboratórios chineses com certificações. E quando a gente fala da vacina, a gente não pode pensar na vacina em si. Existe uma produção de uma série de insumos que vão nessa vacina. O diluente, o frasco, tem que estar estéril, a agulha, tudo que é utilizado, né, no laboratório, as placas, tudo que é utilizado, isso vem de laboratórios geralmente certificados, né? A China tem um número de laboratórios certificados muito baixo, né, para a população e pela produção de vacina e de insumos que tem se alegado, tá? E tirando isso, é notório e é sabido pelo próprio governo chinês que eles têm um déficit nessa certificação ligada à qualidade de laboratórios, tá? Não só de laboratórios, no geral, qualidade no geral. Existe, inclusive, um programa do governo chinês que eles têm comprado organismos de certificação ao redor do mundo, para que lhes dê mais credibilidade na produção dos seus diversos tipos de produtos, insumos, seja laboratorial ou não, tá? Então, baseado nisso, surge uma dúvida, uma suspeição sobre a vacina chinesa, que ela sim, ela tem um fundo, ela é um pouco justificável, sim. Fred, mas quando as pessoas ouvem a gente falando sobre isso, é evidente que você está falando sobre algo que é cultural e que ocorre aí com uma certa frequência com relação a vários produtos da China, e as pessoas realmente têm aí, além de tudo, toda a questão do vírus ter saído de lá. Então, a gente está vivendo um mundo onde as pessoas estão relativizando o tema e não trabalhando ele de forma pragmática, como eu citei no primeiro bloco. Pragmaticamente falando, se a Coronavac, ela passou por
instituto como a Anvisa, que tem todos os critérios de qualidade para validar que aquele produto segue a risca tudo aquilo que é determinado para que a vacina se torne algo seguro, eficaz e que resulte em uma boa imunização no paciente. Mesmo assim, ainda é possível que a Anvisa não consiga ter essa noção até mesmo dessa qualificação, mesmo a Anvisa fazendo todos os protocolos necessários para que se certifique de que é um produto de qualidade? Não, sim, se a Anvisa certificar, que é o que a gente ainda não tem esse caso, de uma certificação clara da Anvisa sobre a vacina, vale ressaltar ainda que a Anvisa fez ponderações a respeito da inspeção que ela fez nesses laboratórios que produzem os insumos. A Anvisa é sim um órgão sanitário respeitado mundialmente, né? A gente talvez tenha um complexo de vira-lata brasileiro, não, mas a Anvisa sim é um órgão competente nessa área, e uma vez certificado, claro que a segurança é transmitida a quem vai tomar a vacina. Eu acho que aí todo mundo vai ficar mais tranquilo. Mas, por enquanto, a gente não tem ainda nenhum órgão sanitário de respaldo, cientificamente falando, de respaldo no mundo, que tenha certificado a vacina da China, tá? Por conta das produções dos insumos, tá? Ainda são laboratórios que produzem os insumos que vão na vacina que não foram ainda logrados com certificações de órgãos sanitários ao redor do mundo, tá? Frederico, nota-se muitos questionamentos sobre o surgimento das vacinas muito rapidamente, né? Nós temos hoje a facilidade da velocidade na informação, mas, acima de tudo, a injeção de muito dinheiro de vários países do mundo no mesmo propósito. Nunca se investiu tanto dinheiro num fármaco como agora. Isso gera estudos, conhecimento, e por isso também as vacinas surgiram mais rapidamente. Por esse motivo, vacinas anteriores demandaram mais tempo para serem produzidas. Cabe a desconfiança de quem questiona a velocidade na aparição dessas vacinas, ou são descabidas essa desconfiança, ou é descabida essa desconfiança toda? É descabida a desconfiança, a velocidade, não existe um tempo que uma vacina tem que ser produzida. Existem ali os protocolos, as etapas que ela tem que ser produzida, depois testada em cobaias, depois em humanos, todo esse protocolo, mas hoje a gente tem que levar que a evolução tecnológica é muito grande. Então, hoje a gente tem aparelhos, máquinas de detecção de genoma de última geração. Em 15 minutos, a gente consegue ter todo o genoma, toda a sequência genética de um vírus desenhado, e a partir dali a gente pode criar vacinas, né? Há de se levar à inovação tecnológica. E, claro, o que você falou também, é uma pandemia que a urgência fez-se necessário que todos os laboratórios parassem outras pesquisas e tenham uma dedicação massiva de pessoas, de recursos, para o desenvolvimento da vacina para o Covid-19. A gente tem que lembrar que isso é normal na história do mundo, né? Então, a gente tem a penicilina, foi descoberta em 28 e só foi ser aplicada em 40, porque foi uma exigência na Segunda Guerra Mundial, onde você tinha várias pessoas sendo contaminadas porque se alimentaram pior, por ferimentos de guerra, e aí foi utilizado na década de 40. Então, a emergência está sempre associada ao lançamento de uma droga ou de uma vacina na história mundial. E principalmente a evolução tecnológica. Não há não tem como descartar isso. Fred, você falou a respeito de restrições das vacinas chinesas e de certificações, e eu fiquei aqui pensando em certificações de outras vacinas que também, a exemplo das vacinas chinesas, foram produzidas num manto de, como é que eu diria, de segredo. Por exemplo, a Sputnik russa, que sequer foram apresentados os testes de certificação das 3 fases e ela começou a ser aplicada. As outras vacinas, Oxford, russa, Pfizer-BioNTech, Moderna, essas outras vacinas, elas têm segurança para serem adotadas, por exemplo, em outros países que já fizeram a adoção em situação de emergência? Ou isso é porque a pandemia é um mal muito maior e nos obriga a arriscar?
É porque a pandemia é um mal muito maior e nos obriga a arriscar. Eu colocaria assim, só para deixar claro, as certificações elas são sobre laboratórios, sobre processos, não sobre a vacina em si. A vacina em si, o que nós temos são estudos clínicos. A questão é que estudos clínicos também são questionáveis. Você tem estudos clínicos que são mais respeitados do que outros. A condução de um estudo epidemiológico, de um estudo clínico, ela é muito complexa. Então, a ciência, os cientistas ali têm que ler e dar um devido respaldo para aquele estudo. A gente tem laboratórios fazendo estudos sobre as próprias drogas diariamente, não só falando de Covid, diariamente. Mas aqueles estudos que estão fundamentados em universidades, igual a gente tem a parceria com a Universidade de Oxford, Universidade americanas, eles têm mais respaldo, porque ali você tem a neutralidade de alguns pesquisadores, né? Agora, Paulo, só deixar bem claro, o que tem que avaliar é o seguinte, nós temos uma margem de segurança dessa vacina que ela já está mais ou menos definida, e acho difícil mudar, né? Porque por ser uma vacina de RNA que tem sido pesquisada há muitos anos, não de Covid, mas uma vacina tipo de RNA. Existe algum tipo de vacina, essa é uma vacina que a gente fala de carga genética, né? O que tem que se levar em conta, por exemplo, vacinações em crianças, que a gente sabe que a taxa de transmissão em crianças, ela chega a 0,007%. Eu vou oferecer a essa criança a obrigatoriedade de uma vacina que pode chegar a 5% de uma taxa de uma reação alérgica? Então, esse é o que tem que fazer pragmaticamente, como ele falou, é isso que tem que ser ponderado. O Fred, eu tenho dentro disso que o Paulo falou, tudo bem que acho que teve aí uma liminar, o Paulo pode me corrigir, uma determinação do STF, caso as vacinas passem por algum órgão internacional que se comunique aí com a nossa política, ela já se tornaria válida ser aplicada na nossa população. Foi mais ou menos isso, Paulo? É um projeto de lei aprovado pela Câmara e Senado, em que qualquer vacina certificada por alguns órgãos especificados no projeto de lei, aliás, é uma emenda do senador Antônio Augusto Anastasia de Minas Gerais, por alguns países que foram especificados em lei, certificadas lá seriam automaticamente certificadas aqui, obrigando a Anvisa a pronunciar-se em 72 horas. Perfeito. Mas vamos considerar o cenário ideal é que a Anvisa consiga validar aí a Sputnik, a Coronavac, todas as vacinas que estão aí disponíveis no mercado. Se ela passou pelo processo da Anvisa, pelo um órgão que tem uma respeitabilidade mundial, como você mesmo disse, a pessoa poderia tomar ela sem sombra de dúvidas, com toda a tranquilidade possível, ou você acha que existe ainda a questão da politização ou da forçação de barra que possa afetar a capacidade de julgamento da Anvisa e alterar os protocolos ou flexibilizá-los para que faça sentido aí essa vacinação quanto antes? Existe esse risco? É triste, Rodrigo, porque a politização a respeito disso foi feita desde o início, né? Então, até os dados hoje, a gente tem que ter um discernimento muito grande, os dados que eu falo científicos, de periódicos científicos, tá? A gente tem que ter um discernimento muito grande, de entender os estudos, quais foram as variáveis para dar credibilidade ou não para determinado estudo. Mas passando por um órgão de respaldo, e aqueles que estão listados assim o são, eu acho que pode tomar tranquilamente. O que leva a uma preocupação, aí vou deixar bem claro, esse é um tipo de vacina que ainda não foi amplamente utilizado em humanos, é a vacina de código genético. Ela pode desencadear reações alérgicas, né? Isso foram que outras vacinas desse tipo demonstrou em cobaias, né? Então, assim, foi o que também apareceu também no Reino Unido, algumas pessoas que tiveram hipersensibilidade à vacina, né? Que tiveram reações alérgicas severas, e nos Estados Unidos também. Então, é mais preocupante desse sentido. Então, pessoas que têm uma tendência a ter reações de hipersensibilidade, reações alérgicas, devem ficar mais atentas e talvez esperar mais estudos para ver como que a gente consegue lidar por isso. Foi recomendação, inclusive, dos países que já estão vacinando, incluindo o Canadá, que pessoas que têm alergias frequentes não tomem a vacina por um tempo, até a gente ter a certeza disso. Tá? Frederico, mas no geral, na população que não tem esse tipo de hipersensibilidade rotineiramente, acho que pode ser... E o pior cenário, assim. Desculpa eu já atropelar, já que os dois se atropelaram, eu entro na sequência.
qual que seria o pior cenário? A pessoa toma vacina, vai crescer um terceiro olho na testa, ela vai começar a falar línguas esquisitas, ela vai ter o seu DNA alterado. E o vai virar jacaré? Não, isso do DNA alterado ignorem, isso é informação jogada que não faz sentido. É importante a gente perguntar isso, Fred, porque as pessoas acreditam. Então, assim, o que seria o pior cenário? Tomei a vacina, nasceu um terceiro olho na minha testa. Não. Seu DNA não será alterado. Posso deixar tranquilo, todo mundo pode ficar tranquilo. A maior preocupação é reação alérgica. Tá? Isso é a maior preocupação que todos os laboratórios têm quando vão lançar qualquer vacina. Tá? Justamente porque eu falei, existe uma série de insumos que estão ali, que são proteínas, tem diluentes, são à base de ovo, e a gente sabidamente sabe que tem várias pessoas alérgicas a ovos, né? Vai tomar vacina com antialérgico na mão junto, manda para dentro o antialérgico junto com a vacina, ajuda. Depende da força da alergia, né? Os casos que foram relatados são hipersensibilidades graves, né? Que tiveram que demandar um cuidado médico mais intensivo. Mas, no geral, ainda é um número baixo, tá? Fred, é só porque eu já interrompi e vou atropelar mais uma vez. Você falou em vacina genética e um outro tipo de vacina. Então, explica para a gente rapidinho, só para quem está nos ouvindo entender, porque dentro dessa vacina tem o RNA desse bichinho, é isso? É isso aí. Então, conta para a gente como é que funciona isso rapidamente. A gente tem, basicamente, 4 tipos de vacina, né? A gente tem a vacina de vírus vivo, atenuado. Então, é o vírus que ele passa por algum processo, seja um tratamento térmico, um tratamento químico, que ele tem a carga viral dele diminuída e ele tem a capacidade de produção da toxina, que vai fazer mal, mais baixa, e essa vacina é o que a gente dá. E são as que causam, que geralmente implicam em uma imunologia mais longa, né? Aquelas que a gente toma ao longo da vida, igual BCG, esse tipo de vacina são vacinas de vírus vivo atenuado. Tem as vacinas de vírus inativos ou vírus morto, né? A gente fala, basicamente, vírus não tem metabolismo próprio, então a gente fala vírus inativo, né? Que ali você tem fragmentos, é como se o vírus tivesse sido destruído, mas você tem uma série de fragmentos da cápsula dele, do envelope do vírus, que aquilo ali o seu organismo vai detectar e vai começar a produzir anticorpos para aquilo e você está imune. A gente tem Pois não, pode prosseguir, desculpa. A gente tem a vacina de antígenos, que em laboratório são criadas proteínas que fazem, por exemplo, uma proteína que é uma parte de uma cápsula, a gente já sabe que essa proteína é responsável por uma parte de uma cápsula do vírus, e a gente dá esse antígeno já sintetizado em laboratório para a pessoa ficar imune, e tem essa nova vacina, que é a vacina de carga genética. A gente pega a carga genética, uma sequência não é a carga genética inteira, a gente pega uma sequência do RNA e ali a gente inocula isso no hospedeiro. Importante reforçar que a carga genética é do vírus, gente, não nós. Do vírus. Nenhum de nós vai virar nenhum ser humano diferente. Isso aí. Isso aí. Jacarezão. Com a boca aberta lá, esperando para comer alguém. Ô, Frederico, só um detalhe. Hoje o Butantan, o Instituto Butantan, revelou que o soro anti-Covid está pronto para ser testado. Qual a diferença real entre esse soro que está para ser testado e a vacina? Como é que funciona? Como é o funcionamento de um, de outro, o período de testes e logo após o período de testes? Bom, imaginemos que seja aprovado a aplicação disso, como é que funciona? O soro a vacina é um tipo de imunização ativa, ou seja, o seu organismo, ele ativamente vai produzir a defesa contra aquele patógeno, e o soro, ele é um tipo de imunização passiva. Então, você já é o anticorpo, você adquire isso. Quais são os tipos de imunização passiva que a gente tem? A mãe dando colostro para um filho no nascimento, o que a gente tem de soro antiofídico, né? Que é contra uma toxina específica da cobra, que seja que a gente dá o soro. Então, ele absorve já o que é a defesa. O outro, o próprio organismo produz as células que vão fazer a defesa. O tempo de eficácia de ambos é semelhante? Desculpa. Diferente. Um vai tratar possivelmente a causa, o sintoma, a enfermidade. O outro vai te dar a imunidade para que você não tenha a enfermidade. Então, seria como se fosse um remédio que substituiria quase todos. Sim, seria um tratamento dos sintomas da doença do infectado.
Também é bom, não podemos descartar isso também não, né? Não, é interessantíssimo. Manda para mim na garrafa PET, 2 litros, por favor. Vou mamar tudo, geladinho. Ô, Frederico, só eu te fiz a minha primeira pergunta teve relação com alimentos. Vamos imaginar aqui, por mais cuidado que as pessoas tenham, as pessoas vão se reunir. Eu tenho notado que há um certo desdém nos dias de hoje, lá no mês de março, talvez as pessoas tinham mais cuidado com a questão de superfícies, de embalagens, daquilo que você manuseia e tal. Hoje eu sinto que está rolando um certo desdém com isso. Vamos imaginar a mesa posta, todos os alimentos, aí as pessoas estão lá, ninguém com sintoma, aí aquela resenha, a mesa, frutas maravilhosas, aqueles pratos todos, e alguém vai lá e come o que está sendo servido, pega aquela frutinha com a mão e põe na boca e tal. Os riscos ainda são muito grandes com os alimentos que estarão nessas mesas das ceias de Natal. Podemos ter o Natal à la carte? Esse vírus à la carte. Ele vai ter um problema, assim, ele não é transmitido quando você ingere o vírus. Esse vírus não. Ele vai ser o maior problema se você levar a mão aos olhos, levar a mão ao nariz. Então, compartilhou ali um prato, um talher, passou um prato para uma outra pessoa, ela pegou e depois aí tem o risco. Agora, o alimento em si, nesse caso da Covid, não tem. Frederico Lana, muito obrigado por ter atendido ao chamado da criança Paulo Leite. Pertinente sua vinda aqui, pois não, Paulo? Não, é rapidinho, Fred, responde rápido, senão esse cara aí do Adena me mata. E é rápido mesmo, pelo amor de Deus. Estão falando aí de uma cepa nova do vírus, que, pelo que se indica dessa cepa, tem menos letalidade, mas maior poder de transmissão. O vírus tem capacidade de mutação, ele está entendendo que nós somos. Gente pra caramba, né, Frederico? É isso que eu estou dizendo, ele está entendendo quem nós somos e está querendo nos agredir com maior força, é isso? Vírus, não é? Umas formas de ficar, né? É porque vírus, é o que eu falei, eles são parasitas obrigatórios, eles têm que estar dentro de uma célula. Quando a célula produz ali, replica o seu material genético, que vão gerar outros vírus dentro do organismo, dentro dessa replicação pode ter mutações. E o vírus de RNA, que é o caso do Covid, é um vírus altamente mutável. Exemplo claro aí, a vacina da gripe, né? Que todo ano a gente tem que ter um reforço, uma dose nova, né? Porque ela é uma vacina de mutação rápida. Então, assim, essas mutações eram esperadas no Covid. Todas as vacinas, como elas são produzidas pelas sequências gênicas, possivelmente vão pegar todas as faixas. Na verdade, a gente já tem 17 sorotipos do Covid, do Covid-19, né, já descritos na ciência. É esperado isso, mas não muda, o cuidado é o mesmo. A chance de reinfecção, ela, para mim, assim, é muito pouco provável. Então, quem já teve, a chance de pegar, porque tem uma cepa nova, pegar de novo, é muito, muito pouco provável, tá? Porque eles são... Mesmo que muda, vamos dizer assim, pouca coisa. A estrutura do vírus ainda é a mesma, a base de proteínas ainda é a mesma, a maior parte do código genético ainda é o mesmo. Ô, Frederico, uma pergunta mais rápida, até mais relevante que a do Paulo. Circulou nas redes sociais esses dias um alimento com uma data de validade que era 20/14 de 2020. Não corre risco desse ano ter uma prorrogação, não corre, Frederico? Não corre, não. Isso aí é falta de gestão mesmo, é erro. Entendi, que eu estou achando que daqui a pouco a gente vai ter aí uma prorrogação, infelizmente. Vamos ficar livre desse... Jamais, baixa na madeira, isola. Opa, de jeito nenhum. Vamos bater daqui também. Gostei da relevância, viu, Rodrigo? Agora, uma coisa o Rodrigo deixou bem claro para a gente aqui na pergunta do Paulo aí mais recente. O vírus é muito mais inteligente que muita gente que nega, que não acredita nele, certamente. Frederico Lana, muito obrigado, um grande abraço, Feliz Natal para você, um 2021 de muita saúde para todos nós. Feliz Natal para todos, eu que agradeço o convite, estou à disposição. 98 Talks.